O presente vídeo mostra a utilização de ferramentas de planificação e de maquinação a um exemplo prático de cutelaria. Estamos a ver um exemplo prático de modelação de uma colher. Podemos ver o histórico da modelação, que se pode patentear pela quantidade de operações no histórico. A peça, em caso, é uma peça que tem um acabamento de prata e com um conjunto de polimentos e boleados. No entanto, para efeitos de maquinação, vamos usar uma versão chamada produção, mais simples, sem os pormenores boleados. Do ponto de vista de produção, o importante será, numa primeira fase, criarmos a forma planificada. Para isso, poderíamos capturar o contorno exterior. Só que este contorno exterior não é correspondente à platina, a forma inicial, antes de estampar. Para isso vamos recorrer à aplicação BlankWorks, uma ferramenta de planificação integrada no SolidWorks. Só teremos que selecionar as superfícies correspondentes à peça, indicar direção, espessura, material, entre outras características, nomeadamente também o referencial para o qual vamos, planificar a forma. Portanto, após esta fase, só teremos que, de facto, pressionar e iremos decidir se é uma forma puncionada ou repuxada. Portanto, a malha que iremos usar será uma malha média e o BlankWorks irá então encarregar-se de projetar uma forma planificada, correspondente à platina e à dimensão máxima, separada em dois esboços visíveis na área gráfica. Uma das ferramentas importantes é a ferramenta de análise de extensões. E podemos ver pelo gráfico que a zona, interior da concha tem uma variação de 6% em termos de espessura, em termos de distensão. Portanto, poderá indicar eventuais problemas técnicos referentes ao material. Outro tipo de ferramentas existentes no BlankWorks é a ferramenta de suavização, que permite selecionar a planificação, a platina, e tentar encaixar uma geometria mais adequada, que pode ser aproximada por arcos. Esta ferramenta é importante quando se pretende criar um punção por erosão a fio. Portanto, mostra então as principais funcionalidades do BlankWorks. No exemplo seguinte, vamos ver uma peça um pouco mais complicada. Neste caso, temos uma peça para esparguete, uma concha para esparguete que requer um estudo de planificação mais cuidado. Vamos na mesma recorrer à ferramenta do BlankWorks, selecionar as respectivas superfícies e verificar o resultado, final. Portanto, sempre com a definição dos valores iniciais, material, espessura, direção e o referencial de planificação que podemos ver que segundo aquele eixo Z. Portanto, após uma análise de uma malhagem interna, não visível neste vídeo, iremos então ter aquilo que seria uma primeira abordagem de planificação de uma platina. Portanto, esta seria então uma das principais valências e funcionalidades do BlankWorks. O BlankWorks tem também outras funcionalidades, como também a de planificação de platinas sobre outras superfícies para além de uma zona planar. A terceira fase do nosso vídeo é referente à maquinação. No caso presente, podemos já ver um trabalho de modelação de um possível punção de conformação da primeira fase, antes de facto da peça ser completamente cortada. Para isso vamos usar o HSMWorks, que é um CAM com um módulo de furação, fresagem 2D, módulo 3D, multi-eixo e torno. Portanto, totalmente integrado em SolidWorks, em português, inclui também um gestor de operações para estas funções. Nesta primeira fase iremos criar uma obra que tem como objetivo maquinar as operações posteriores do bloco. Portanto, vamos então aplicar uma operação de furação, definir através da biblioteca a tipo de ferramentas. Neste caso, uma ferramenta de ponto. No entanto, podemos também criar bibliotecas de ferramentas com diversas ferramentas que possam estar agrupadas nas respectivas máquinas CNCs. Podemos também criar novas ferramentas de uma forma muito intuitiva e fácil e aplicar dimensões, parâmetros de corte e outros dados técnicos para os respectivos equipamentos, sempre com uma capacidade de visualização instantânea. Vamos, portanto, selecionar a nossa ferramenta de ponto, selecionar também a geometria, neste caso, os cilindros correspondentes aos furos, e com a opção de percursos de ambos idênticos, podemos capturar todos os furos
com a mesma geometria. O próximo passo será de facto definir qual a profundidade do ponteamento. E para isso podemos parametricamente definir do início do furo até ao início do furo com uma profundidade de menos 3. Falta só mesmo definir qual é o tipo de ciclo. E isso é uma função disponível para qualquer equipamento, portanto, desde os ciclos de furação rápida a quebra da para. Portanto, já criamos então um programa de ponteamento, podemos então fazer gestão, duplicar o programa para reutilizar a mesma zona. Podemos ver as duas ferramentas iguais, mas agora é editar e trocar para a broca respectiva. Para isso, caso não tenhamos uma broca, podemos pesquisar nas bibliotecas originais através de critérios, neste caso o diâmetro. Pelo que podemos selecionar uma broca já existente para sermos, digamos, mais eficazes na nossa gestão. No caso da furação, vamos usar uma quebra de apara para poder, digamos, executar o furo com maior segurança. Neste caso também temos que editar e definir que a profundidade do furo será a profundidade da modulação. Temos, portanto, duas operações de furações criadas. Vamos também agregar como operação de contorno para fresar o sulco. Para isso vamos selecionar uma ferramenta mais adequada, uma ferramenta de fresa, neste caso 10 mm. A ferramenta selecionada só teremos que selecionar a zona e inverter a direção para que a seta interior indique o lado que vai maquinar. Rapidamente temos um programa já gerado. O próximo passo nesta peça será a criação de uma obra para a maquinação a 3 eixos. Temos o módulo de fresagem e o módulo de torno, só temos que selecionar qual o módulo, e das duas entidades selecionadas no HSM, vou selecionar somente a que pretende maquinar. Tenho então a minha obra criada e vou então aplicar as primeiras operações de 3 eixos. Portanto, neste caso, um espaço por planos, para o qual a ferramenta adequada será uma ferramenta de topo. Portanto, vou então selecionar a ferramenta já usada na anterior obra e simplesmente aplicar. Sem ter necessidade de selecionar superfície ou sólidos, a maquinação é executada de uma forma muito rápida. Vamos também aplicar um programa de cópia para maquinar a parte interior, digamos, mais crítica. Para isso vamos recorrer a uma ferramenta esférica. Caso não a tenhamos, podemos também pesquisar na biblioteca ou então criar na hora. Vamos selecionar uma ferramenta de quadro e alterar aqui alguns parâmetros. Neste caso, podemos selecionar contornos ou superfícies que definem fronteiras. As fronteiras podemos visualizar a vermelho. Portanto, e de uma forma muito intuitiva, controlar também aqui opções, nomeadamente o incremento lateral. Vamos pôr um valor baixo, por exemplo 3 décimos, e definir passagens cruzadas a 45 graus. Portanto, o HSM Works é muito rápido em cálculo devido à sua tecnologia 164 bits e multicore. Portanto, de uma forma muito rápida obtemos as nossas principais trajetórias. Como qualquer CAM, podemos passar, digamos, a uma fase de validação, nomeadamente com verificação sólida, que nos permite, com várias opções, simular o material que é removido, calcular tempos e estatísticas. Portanto, vamos então simular e teremos então aqui a primeira abordagem a ver o nosso desbaste. Continuando de uma forma mais acelerada, teríamos a nossa maquinação em cópia. Essa maquinação pode ser interrompida a qualquer momento para que possamos aplicar algumas ferramentas do módulo de simulação, nomeadamente a ferramenta de verificação de diferenças. Portanto, varrendo esta ferramenta, podemos verificar que a parte mais cinzenta corresponde à medida que está maquinada a zero e os azulados material excedente. Portanto, estas são as principais funções de edição, que, obviamente, havendo outras estratégias disponíveis para o nosso caso. O importante aqui é, de facto, agora vermos como é que se interage com o SolidWorks. Por exemplo, vamos adicionar um boleado à parte inferior do nosso cunho e verificar que impacto iremos ter do lado da modulação. O HSM, como está integrado em SolidWorks, vai se readaptar automaticamente a todas as alterações geométricas. Portanto, só teremos mesmo que recalcular, poupando aqui muito tempo na exportação para o outro CAM e reimportação. Portanto, esta é uma vantagem intrínseca do HSM Works, a de poder adaptar-se automaticamente às alterações geométricas. Uma poupança muito grande de tempo. Associado a qualquer processo de maquinação, temos também depois a necessidade de gerar informação. Neste caso, o pós-processamento. E o HSM Works vem de base apetrechado com cerca de 60 pós-processadores comerciais. Destes vamos então selecionar um tipo, no caso o FANUC, e para cada um dos pós-processadores, que podem obviamente ser customizados para cada máquina, podemos ainda alterar alguns parâmetros na hora, como por exemplo os podemos ver a azul.
ter, por exemplo, o avanço controlado por parâmetros. Vamos então proceder ao pós-processamento. Pós-processamento é esse que é aberto noutro aplicativo que faz parte do licenciamento, que é o HSM Editor. O HSM Editor é um aplicativo de controle de NC que permite transmissão para máquinas através do protocolo RS-232, gestão do código, mapeamento de cores e também permite simulação. Portanto, é uma ferramenta importante e um auxiliar para o operador de máquina que consiga fazer gestão de programas. Associado ao pós-processamento, temos depois também a necessidade de ter informação das ferramentas. Para isso, o HSMWorks dispõe de um rápido editor e exportador de informação de obra em HTML, que lista todas as informações técnicas, nomeadamente ferramentas, estatísticas, tempos, recuos, profundidades máximas atingidas pelas ferramentas, toda a informação necessária para que o operador tenha confiança em montar o respectivo equipamento. Portanto, estamos então a ver o HSMWorks, uma ferramenta integrada em SolidWorks, com vantagens de produtividade.